Na hora de colocar o tecido na máquina, existem alguns cuidados e alguns princípios que precisam ser observados, tanto para serviços pequenos, em bastidores pequenos, quanto para serviços contínuos, serviços mais longos, que pega todo o comprimento da máquina. O primeiro princípio é que o tecido esteja do lado adequado, do lado correto. Existem tecidos que possuem um lado mais acetinado, um lado mais brilhante e o outro não. Principalmente nesses serviços, o lado do tecido acaba tendo uma relevância principal, primordial. Claro, se você colocar do lado errado, você acaba comprometendo 100% da sua produção. Então, tomar cuidado com o lado do tecido é essencial. O tecido também deve estar, no segundo momento, então, no segundo princípio, deve estar bem alinhado. O tecido não estando bem alinhado, você acaba fazendo com que o bordado ele fique torto no tecido, comprometendo também a sua produção ou parte da sua produção. E o terceiro e principal princípio é que o tecido esteja bem esticado. Uma vez que o tecido não estiver esticado, o bordado ele vai acabar ficando enrugado, acaba ficando todo torto e deformado. Então, o tecido do lado correto, bem alinhado e bem esticado são os princípios aí que nós devemos seguir na hora de nós colocarmos o tecido na máquina, seja no bastidor, seja, é claro, no serviço contínuo. Vejamos então uma demonstração aqui de como colocar um tecido no serviço contínuo, no bastidor todo. Bom, nós precisamos aqui, com a seta, que movimenta o quadro, puxarmos o quadro para frente, para que possamos ter acesso, então, e então esticarmos o tecido sobre a máquina. Como vocês podem ver, esse tecido ele acaba não compreendendo todo o comprimento da máquina. Então, é necessário aqui que a gente prenda de uma maneira específica. Agora, em todos os casos, a gente deve seguir uma certa ordem na hora de prender. Quando a gente fala de serviços parecidos com esse aqui, nós devemos sempre prender o lado do operador, próximo do painel, fazendo com que o tecido fique bem alinhado. Depois de prendermos o lado que vocês veem aqui, que está preso em primeiro lugar, nós prendemos o lado oposto, que é o lado esquerdo ali, o lado oposto do que acabamos de prender aqui. Prendendo aquele lado, o tecido ele fica bem esticado no sentido horizontal, E aí a gente precisa prender as outras partes. Como nós não temos um tecido que vai até aquela distância, até o outro lado para prendermos, então nós temos que fazer algo de maneira diferenciada. O que a gente faz? Nós prendemos o fim do tecido, com as presilhas aqui da frente mesmo. Vejamos. Perceba que a gente fez dessa forma, esticando o tecido e prendendo ele. Por quê? Nós precisamos que o tecido fique bem esticado e ao prendermos um lado aqui,
o primeiro, prendemos ele alinhando. Ao prendermos o lado oposto, nós prendemos esticando. Agora precisamos continuar. Nós vamos prender o lado de trás, ainda da mesma forma que esticando o tecido, para que façamos aquilo que faríamos, né? Se o tecido tivesse ao longo de todo o comprimento. Prenderíamos o primeiro lado, como foi feito, e o lado oposto, esticando o tecido. Como o tecido não vai até aquela distância, vamos prender aqui uma ponta, esticando, lembrando que o alinhamento precisa ser preservado, e vamos prender o lado de trás lá, também esticando o tecido, para que fique bem esticado. E aí voltamos então prendendo essa parte, né, alinhando o tecido e prendendo essa parte, e depois na parte de trás esticando o tecido e prendendo também. Então vamos afastar a máquina para trás agora, para que possamos então prender esticando aquele outro lado. Como vocês podem ver, o tecido ele ficou bem esticado nesse sentido aqui, mas ele está desalinhado aqui, né? E ele está solto nesse sentido aqui. Então nós vamos prender esse lado aqui alinhando e depois o lado oposto esticando. Então, como vocês podem ver, o tecido ele ficou bem esticado, apesar de não estar até o fim da máquina lá. Nós conseguimos fazer assim com tecidos menores, nós também conseguimos fazer com tecido mais longo, né, prendendo lá no final. O ponto principal aqui, para concluirmos essa etapa, é entendermos os 3 princípios. Primeiro, o tecido precisa estar do lado correto. Segundo, o tecido precisa estar bem alinhado, certo? Tanto num sentido quanto no outro aqui. E terceiro, o tecido precisa estar bem esticado. O procedimento sempre é esse. Nós prendemos alinhando esse lado, depois prendemos o lado oposto, esticando o tecido, ok? Prendemos então a frente, alinhando o tecido, e prendemos o lado oposto, esticando. Sempre dessa forma. Havendo um tecido menor, nós podemos fazer dessa maneira aqui, né? Prendemos o primeiro lado, depois prendemos atrás e a frente, né, do fim do tecido, já deixando no alinhamento adequado e também esticado.
Depois voltamos alinhando e prendendo essa parte. E por último, prendemos o lado oposto, esticando. Existe também alguns casos onde o tecido não é como este aqui, por exemplo. O que vocês veem é um algodão, né, cru, e ele tem uma textura muito robusta. Então o bordado vai ter uma definição legal, vai ficar bonito ali. Porém, em praticamente todos os outros tecidos, né, a depender da textura do tecido, da elasticidade, se é um tecido que cede mais, que cede menos, né, você precisa usar ali embaixo, né, antes de colocar o tecido, você acaba colocando um TNT ou então algum tecido, uma entretela, né, para que possa dar uma certa consistência no bordado. Então existe esse detalhe a acrescentar, né? Nós não fizemos aqui, é claro, é apenas uma demonstração de como coloca o tecido, para que vocês entendam os princípios, mas a gente, dependendo do bordado a ser feito, dependendo do tecido a ser utilizado, a gente acaba utilizando então, acaba colocando debaixo do tecido uma entretela ou um TNT que seja para dar mais consistência no bordado também. E à medida que o bordado ele é feito, né? À medida que o bordado ele é feito, a tendência é ele ir enrugando, né? Então, essa entretela, esse tecido aí embaixo, ele acaba auxiliando nesse, impedindo, né, que isso aconteça, dando mais qualidade para o serviço.